Mente e matéria. A base física da consciência. O problema. O mundo é um construto de nossas sensações, percepções, reminiscências. Convém considerar que ele exista objetivamente por si só, mas, certamente, não se torna evidente por sua mera existência. O tornar-se evidente depende de acontecimentos muito especiais que ocorrem em partes muito especiais desse próprio mundo, a saber, de determinados eventos que acontecem no nível do cérebro. E esse é um tipo extraordinariamente peculiar de implicação que suscita a pergunta: que propriedades particulares distinguem estes processos cerebrais e lhes permitem produzir a evidência? Poderíamos adivinhar quais processos materiais teriam este poder e quais não o teriam? Ou mais simplesmente, que espécie de processo material está diretamente associado à consciência? Um racionalista poderia sentir-se inclinado a tratar essa questão de modo conciso, mais ou menos como se segue. De nossa própria experiência e da analogia com os animais superiores, a consciência está vinculada a determinadas espécies de fenómenos da matéria viva organizada, isto é, a determinadas funções nervosas. Até onde seria possível retroceder ou descer na escala do reino animal e ainda encontrar alguma espécie de consciência, e como seria ela em seus estágios iniciais? São especulações gratuitas, perguntas que não podem ser respondidas e que deveriam ser deixadas aos sonhadores ociosos. É ainda mais gratuito permitir-se pensar sobre se talvez outros eventos, fenómenos da matéria inorgânica, para não falar em todos os fenómenos materiais, também estariam de uma maneira ou de outra associados à consciência. Tudo isso é pura fantasia, tão irrefutável quanto indemonstrável e, portanto, sem valor para o conhecimento. Quem aceitar essa rude eliminação da questão deverá estar ciente da temível lacuna que, assim consentida, permanecerá em sua visão do mundo, pois o aparecimento de neurónios e cérebros em determinadas classes de organismos é um evento muito especial, cujo significado e importância são indiscutíveis. Consiste num tipo especial de mecanismo pelo qual o indivíduo reage a situações alternativas, alternando o seu comportamento de acordo com elas, um mecanismo para adaptação a um meio circundante em transformação. E o mais elaborado e o mais engenhoso entre todos esses mecanismos, e sempre que aparece, conquista rapidamente um papel dominante. Contudo, não é sui generis. Grandes grupos de organismos, em particular as plantas, obtêm desempenhos bem semelhantes de uma maneira inteiramente diferente. Estaríamos preparados para acreditar que essa virada muito especial no desenvolvimento dos animais superiores, uma virada que poderia, afinal, não ter ocorrido, seria uma condição necessária para o mundo se ver, clara e subitamente à luz da consciência? Teria o mundo, de outro modo, sido uma representação perante plateias vazias, não existindo para ninguém e, propriamente falando, não existindo? Tal visão do mundo me pareceria um completo desastre. A necessidade de encontrar uma saída para esse impasse não deverá ser desencorajada pelo temor de se ficar sujeito ao escárnio dos sábios racionalistas. De acordo com Spinoza, toda a coisa ao ser particular é uma modificação da substância infinita, isto é, de Deus. Expressa-se por meio de cada um dos atributos de Deus, em particular o da extensão e o do pensamento. O primeiro é a existência corporal no espaço e tempo, o segundo é, no caso de um homem ou animal vivo, sua mente. Mas, para Spinoza, qualquer coisa corpórea, inanimada, é ao mesmo tempo também um pensamento de Deus. Isto é, persiste também no segundo atributo.
Encontramos aqui o audaz pensamento da animação universal, embora não pela primeira vez, nem sequer mesmo na filosofia ocidental. Há 2000 anos, os filósofos jónicos ganharam, por causa disso, o epíteto de ilozoístas. Depois de Spinoza, o gênio de Gustav Theodor Fechner não teve medo de atribuir uma alma a uma planta, à Terra como corpo celeste, ao sistema planetário, etc. Não concordo com essas fantasias, mas, não obstante, não gostaria de ter de julgar quem teria chegado mais perto da verdade mais profunda, se Fechner ou se os falidos do racionalismo. Uma tentativa de resposta. Vemos que todas as tentativas de se estender o domínio da consciência, perguntando-nos a nós próprios se alguma coisa desse tipo poderia estar razoavelmente associada com outros processos, de caráter não nervosos, devem necessariamente entrar no domínio da especulação não demonstrada e não demonstrável. Mas caminhos em solo mais firme quando começamos na direção oposta. Nem todo o processo nervoso, muito menos todo o processo cerebral, é acompanhado de consciência. Muitos deles não o são, mesmo que fisiológica e biologicamente sejam bem parecidos com os conscientes, tanto por consistirem frequentemente em impulsos aferentes seguidos pelos eferentes, como por sua importância biológica de regularem e sincronizarem reações em parte dentro do sistema, em parte em relação ao ambiente em transformação. No primeiro exemplo, encontramos as ações reflexas nos gânglios vertebrais e naquela parte do sistema nervoso que controlam. Mas também, e isso deverá constituir o nosso estudo especial, existem muitos processos reflexivos que realmente passam pelo cérebro e, ainda assim, não chegam de fato à consciência ou, praticamente, pararam de fazê-lo. No último caso, a distinção não é nítida, ocorrem graus intermediários entre o totalmente consciente e o completamente inconsciente. Se examinarmos vários representantes de processos fisiologicamente muito semelhantes, todos eles ocorrendo dentro do nosso próprio corpo, não deveria ser tão difícil descobrir, por meio de observação e do raciocínio, as características distintivas que estamos procurando. Para mim, a chave deverá ser encontrada nos seguintes fatos bem conhecidos. Qualquer sucessão de eventos nos quais tomemos parte por meio de sensações, percepções e, possivelmente, de ações, gradualmente cairá fora do domínio da consciência quando a mesma sequência de eventos se repetir da mesma maneira e com elevada frequência. Mas será imediatamente elevada à região consciente se, em tal repetição, a ocasião ou as condições ambientais encontradas em sua busca diferirem daquelas que existiram em todas as incidências anteriores. Mesmo assim, inicialmente, de algum modo, somente aquelas modificações ou diferenciais penetram na esfera do consciente, distinguindo a nossa incidência das anteriores e, dessa forma, reclamando novas considerações. De tudo isso, cada um de nós poderá oferecer dezenas de exemplos da experiência pessoal e, portanto, poderei deixar de enumerá-los no momento. O desaparecimento gradual da consciência é de considerável importância para a estrutura total de nossa vida mental, que se baseia integralmente no processo de adquirir prática com a repetição, um processo que Richard Semon generalizou no conceito de mné, sobre o qual teremos mais a dizer posteriormente. Uma experiência isolada que nunca deverá se repetir é biologicamente irrelevante. O valor biológico repousa somente no aprendizado da reação apropriada a uma situação que se oferece repetidamente. Em muitos casos, periodicamente, e sempre exige a mesma resposta, quase se queira que o organismo se mantenha. Ora, de nossa experiência interior, sabemos o seguinte: nas primeiras poucas repetições, um novo elemento surge na mente, o já visto antes, ou notai, como Richard Avenarius o denominou. Com a repetição frequente, toda a sequência de eventos torna-se mais e mais rotineira, torna-se mais e mais desinteressante. As respostas tornam-se cada vez mais confiáveis à medida que desaparecem da consciência. O menino recita seu poema, a menina toca ao piano a sonata, quase a dormir. Seguimos o caminho habitual até o nosso local de trabalho,
Atravessamos a rua nos lugares costumeiros, viramos nas ruas secundárias, etc., enquanto os nossos pensamentos se ocupam de coisas inteiramente diferentes. Mas sempre que a situação exibir um diferencial relevante, digamos, por exemplo, que a rua esteja impedida no local onde costumávamos cruzá-la, de forma que tenhamos que tomar um desvio, e esse diferencial e nossa resposta a ele penetram na consciência, da qual, contudo, logo desaparecerão para uma posição abaixo do limiar, se o diferencial se transformar numa característica constante repetida. Diante das alternativas, bifurcações se desenvolvem e podem ser fixadas da mesma maneira. Caminhos para as salas de conferências da universidade ou para o laboratório de física, precisamente pelos mesmos caminhos, sem pensar muito, desde que ambas as direções sejam trilhadas com frequência. Ora, desta maneira, os diferenciais, variantes de resposta, bifurcações, etc., empilham-se uns sobre os outros em insondável abundância, mas somente os mais recentes permanecem no domínio da consciência, somente aqueles em relação aos quais a substância viva ainda se encontra no estágio de aprendizado ou prática. Poder-se-ia dizer, metaforicamente, que a consciência é o tutor que supervisiona a educação da substância viva, mas deixa seu aluno sozinho para que lide com todas aquelas tarefas para as quais já esteja suficientemente adestrado. Mas desejo sublinhar 3 vezes, e a tinta vermelha, que menciono isto apenas como uma metáfora. O fato é apenas este: as novas situações e as novas respostas que aquelas suscitam são mantidas à luz da consciência. As velhas e também as bem praticadas já não o são. Centenas e centenas de manipulações e desempenhos da vida cotidiana tiveram de ser aprendidos uma vez e com grande atenção e árduo cuidado. Tomemos como exemplo as primeiras tentativas de uma criança para andar. Estão eminentemente no foco de sua consciência. Os primeiros sucessos são saudados pela criança com gritos de júbilo. Quando o adulto amarra os cordões das suas botas, acende a luz, despe suas roupas à noite, come com o garfo e faca, tais desempenhos, tudo aquilo que teve de ser aprendido arduamente, não lhe perturbam em nada os pensamentos nos quais possa estar absorto. Ocasionalmente, isso pode levar a erros cômicos. Conta-se aquela história de um famoso matemático, cuja esposa o teria encontrado deitado em sua cama, com as luzes do quarto apagadas, pouco depois de iniciada uma festa noturna em sua casa. Que acontecera? Ele fora ao seu quarto para colocar o novo colarinho, mas a mera ação de despir o colarinho velho liberara no homem, profundamente entretido em seus pensamentos, a sequência de ações que habitualmente suscitava. Parece-me que todo esse estado de coisas, tão conhecido da ontogenia de nossa vida mental, lança uma luz sobre a filogenia dos processos nervosos inconscientes, como nos batimentos cardíacos, no peristaltismo do intestino, etc. Confrontados com situações quase constantes ou regularmente em transformação, são praticados correta e confiavelmente e, portanto, há muito saíram da esfera da consciência. Também aqui encontramos graus intermediários, por exemplo, a respiração, que geralmente acontece sem intervenção do pensamento, mas poderá, por conta de diferenciais na situação, digamos, num ambiente esfumaçado ou um ataque de asma, modificar-se e se tornar consciente. Outro exemplo é cair em lágrimas por tristeza, júbilo ou dor física, evento que, embora consciente, dificilmente será dominado pela vontade. Também acontecem erros cômicos devidos a uma natureza herdada mnemonicamente, como o eriçar dos cabelos em situação de terror, uma excitação intensa levando à interrupção da secreção de saliva, respostas que devem ter tido algum significado no passado, mas que se perdeu no caso do homem. Duvido que todos concordem prontamente com o próximo passo, que consiste em estender tais noções a outros processos que não os nervosos. Por ora, falarei apenas uma breve menção a ele, embora pessoalmente considero-o o mais importante, pois tal generalização lança luz precisamente sobre o problema pelo qual comecei. Quais eventos materiais estão ou não associados à consciência, ou quais são ou não acompanhados por ela? A resposta que sugiro é esta.
O que há pouco dissemos e mostramos ser uma propriedade dos processos nervosos é uma propriedade dos processos orgânicos em geral, a saber, associarem-se à consciência na medida em que são novos. Na noção e terminologia de Richard Semon, a ontogenia, não apenas do cérebro, mas de todo o soma individual, é a repetição bem memorizada de uma sequência de eventos que ocorreram anteriormente de maneira bem parecida milhares de vezes. Seus primeiros estágios, como sabemos de nossa própria experiência, são inconscientes inicialmente, no ventre materno, mas mesmo as semanas e meses de vida seguintes são, na maior parte, passados a dormir. Durante essa época, a criança passa por uma evolução de longa duração e de habituação, no qual encontra condições que variam muito pouco de um caso para o outro. O desenvolvimento orgânico subsequente começa a ser acompanhado pela consciência somente até ao ponto em que existam órgãos que gradualmente entram em interação com o meio ambiente, adaptam suas funções às mudanças na situação, são influenciados, ganham prática, são modificados de maneiras especiais pelo meio circundante. Nós, os vertebrados superiores, possuímos tal órgão, principalmente em nosso sistema nervoso. Portanto, a consciência está associada àquelas de suas funções que se adaptam ao ambiente em transformação por meio daquilo que denominamos experiência. O sistema nervoso é o local em que nossa espécie ainda está envolvida numa transformação filogénica, metaforicamente falando, é a copa da vegetação de nosso tronco. Eu resumiria a minha hipótese geral da seguinte maneira: a consciência está associada ao aprendizado da substância viva, seu saber. Conan é inconsciente. Ética. Mesmo sem esta última generalização, que para mim é muito importante, mas ainda parece um tanto duvidosa para outros, a teoria da consciência que esbocei parece pavimentar o caminho rumo a uma compreensão científica da ética. Em todas as épocas e entre todos os povos, o histórico de todo o código de ética levado a sério tem sido e é uma autonegação. O ensino da ética assume sempre a forma de uma demanda, de um desafio, de um tu deves, que de alguma forma se opõe à nossa vontade primitiva. Viria daí esse peculiar contraste entre eu quero e o tu deves. Não é absurdo que eu tenha a obrigação de abolir meus apetites primitivos, despojar-me do meu verdadeiro eu, ser diferente daquilo que realmente sou? De fato, em nossos dias, talvez mais que em outros tempos, ouvimos zombar desta exigência muitas vezes. Sou o que sou, deem espaço para a minha individualidade. Livre desenvolvimento para os desejos que a natureza plantou em mim. Todas as obrigações que se opõem a mim, nesse aspecto, não têm sentido. São contos do vigário. Deus é natureza e podemos dar crédito à natureza por ter-me formado como ela deseja que eu seja. Ouvimos tais slogans ocasionalmente. Não é fácil refutar sua obviedade direta e brutal. O imperativo de Kant é declaradamente irracional. Mas, felizmente, o fundamento científico desses slogans é decrépito. Nossa compreensão do devir dos organismos torna fácil entender que nossa vida consciente, não direi que deverá ser, mas que, de fato, é necessariamente uma luta contínua contra o nosso ego primitivo. Pois nosso eu natural, nossa vontade primitiva, com os seus desejos inatos, é obviamente o correlato mental do legado material recebido de nossos ancestrais. Como espécie, estamos nos desenvolvendo e marchamos na linha de frente das gerações. Portanto, cada dia da vida de um homem representa uma pequena parte da evolução de nossa espécie que ainda está em plena ação. E é verdade que um único dia da vida de uma pessoa, ou mesmo a vida de qualquer indivíduo, como um todo, não é mais que um minúsculo golpe do cinzel numa estátua nunca terminada. Mas a enorme evolução global que sofremos no passado também foi ocasionada por miríades de tais minúsculos entalhes. O material para essa transformação, a pressuposição para a sua ocorrência são, é claro, as mutações espontâneas hereditárias. Contudo,
Para uma seleção entre elas, o comportamento do portador da mutação, seus hábitos de vida têm uma enorme importância e uma influência decisiva. De outra forma, a origem das espécies, as tendências ostensivamente direcionadas ao longo das quais caminha a seleção, não poderiam ser compreendidas mesmo nos longos espaços de tempo que, afinal, são limitados e cujos limites conhecemos muito bem. E assim, a cada passo, a cada dia de nossa vida, por assim dizer, algo da forma que possuímos até então deverá mudar, ser superado, ser excluído e substituído por algo novo. A resistência do nosso desejo primitivo é o correlato psíquico da resistência da forma já existente ao cincelo da transformação, pois nós mesmos somos o cincelo e a estátua, conquistadores e conquistados ao mesmo tempo em uma verdadeira e contínua autoconquista. Mas não seria absurdo sugerir que esse processo de evolução devesse cair direta e significativamente na consciência, considerando sua morosidade imoderada, não somente em comparação com a curta duração de uma vida individual, mas mesmo com as épocas históricas? Não passaria simplesmente despercebido? Não. À luz de nossas considerações anteriores, não é assim. Elas culminaram na consideração da consciência como algo associado a processos fisiológicos que ainda estão sendo transformados por interação mútua com um ambiente em transformação. Mais ainda, concluímos que só se tornaram conscientes aquelas modificações que ainda estão num estágio de treinamento, até que, num momento bem mais tardio, se transformem numa posse hereditariamente fixada, bem treinada e inconsciente da espécie. Em resumo, a consciência é um fenómeno da zona de evolução. Este mundo ilumina a si mesmo somente naquele lugar ou somente enquanto se desenvolve, procria novas formas. Pontos de estagnação escapam da consciência. Só podem aparecer em sua interação com pontos de evolução. Se isso for aceito, segue-se que a consciência e a discordância com o próprio eu estão inseparavelmente vinculadas, mesmo que devessem, por assim dizer, ser proporcionais entre si. Isso parece um paradoxo, mas os sábios de todos os tempos e todos os povos testemunharam-no e confirmaram-no. Homens e mulheres, para os quais este mundo era iluminado por uma extraordinária e brilhante luz da consciência, e que, por sua vida e palavra, mais que outros, formaram e transformaram esse trabalho de arte a que denominamos humanidade, testemunharam pelo que disseram ou escreveram, ou mesmo por suas próprias vidas que, mais que outros, sofreram a dor cruciante da contradição íntima. Que isso sirva de consolo àquele que também sofre disso. Sem esta discórdia, jamais algo de permanente foi gerado. Por favor, não me entendam mal. Sou cientista, não professor de moral. Não entendam com isso que desejo propor a ideia de que nossa espécie se desenvolva rumo a uma meta superior como um motivo eficiente para propagar o código moral. Isso não seria possível, já que é uma meta não egoísta, um motivo desinteressado e, portanto, para ser aceito pressupõe já a virtude. Sinto-me tão incapaz quanto qualquer pessoa para explicar o dever do imperativo de Kant. A lei ética, na sua forma geral mais simples, ser altruísta, é claramente um fato, está lá e mesmo a grande maioria daqueles que não a obedecem frequentemente concorda com ela. Considero sua enigmática existência como um indício de que nosso ser se encontra no início de uma transformação biológica de uma atitude geral egoísta para uma altruísta, do homem ter como propósito o transformar-se em animal social para um egoísmo animal solitário. O egoísmo é uma virtude que tende a preservar e melhorar a espécie em qualquer tipo de comunidade, torna-se um vício destrutivo. Um animal que embarque na formação de sociedades, sem restringir em muito o egoísmo, perecerá. Formadores de sociedades, filogenicamente bem mais antigos, como as abelhas, as formigas e as térmitas, abandonaram completamente o egoísmo. Contudo, no estágio seguinte, o egoísmo nacional ou simplesmente o nacionalismo ainda está entre eles em pleno desenvolvimento. Uma abelha operária que, extraviada, vai até à colmeia errada, é morta sem hesitação. No homem, ao que parece, está acontecendo algo que não é infrequente. Acima da primeira modificação, indícios claros de uma segunda, num sentido semelhante, são perceptíveis muito antes que a primeira esteja próxima de ser realizada.
Embora ainda sejamos extremamente egoístas, muitos de nós começam a enxergar que também o nacionalismo é um vício do qual é necessário desistir. Aqui talvez apareça algo muito estranho. A segunda etapa, a pacificação da luta entre os povos, pode ser facilitada pelo fato de a primeira etapa estar longe de ser concluída, de forma que os motivos egoístas ainda têm um forte apelo. Cada um de nós é ameaçado pelas novas e terríveis armas de agressão, sendo, portanto, induzido a ansiar pela paz entre as nações. Se fôssemos abelhas, formigas ou guerreiros lacedemónios, para quem não existe temor pessoal e covardia, é a coisa mais vergonhosa do mundo. A guerra perduraria para sempre. Mas, felizmente, somos apenas homens e covardes. As considerações e conclusões deste capítulo são, para mim, velhas conhecidas, remontam a mais de 30 anos. Nunca as perdi de vista, mas fiquei com muito medo de que elas pudessem ser rejeitadas com a desculpa de que parecem estar baseadas na herança de caracteres adquiridos ou, em outras palavras, no lamarquismo. Não estamos inclinados a aceitar essa visão. Contudo, mesmo rejeitando a herança dos caracteres adquiridos, ou, em outras palavras, aceitando a teoria da evolução de Darwin, achamos que o comportamento dos indivíduos de uma espécie tem uma influência muito significativa sobre a tendência da evolução, simulando dessa forma uma espécie de falso lamarquismo. Isso é explicado e estabelecido de forma conclusiva pela autoridade de Julian Huxley no próximo capítulo, que, contudo, foi escrito tendo em vista um problema ligeiramente diferente e não apenas o de emprestar sustentação às ideias explicitadas anteriormente. O futuro da compreensão. Um beco sem saída. Biológico. Acredito que podemos considerar como extremamente improvável que nossa compreensão do mundo represente qualquer estágio definitivo ou final, um máximo ou ótimo sob qualquer aspecto. Com isso, não estou querendo simplesmente dizer que a continuação de nossa pesquisa nas várias ciências, nossos estudos filosóficos e intento religioso provavelmente irão aperfeiçoar e melhorar nossa perspectiva presente. O que provavelmente ganharemos dessa maneira, digamos, nos próximos 2 milénios e meio, estimando a partir dos progressos que conquistamos desde Protágoras, Demócrito e Antisténes, é insignificante em comparação com aquilo a que estou aludindo. Não há nenhum motivo para acreditar que o nosso cérebro seja o supremo nec plus ultra de um órgão de pensamento no qual o mundo se reflete. É mais provável que uma espécie possa adquirir uma engenhosa semelhante cuja imagem corresponde esteja em relação à nossa, assim como a nossa está para a do cão ou a deste para a de uma lesma. Se assim for, então, embora em princípio não seja relevante, interessa-nos saber, ainda que por razões pessoais, se alguma coisa desse tipo pode ser conseguida em nosso mundo por nossa própria descendência ou pela descendência de alguns de nós. Está tudo certo com a Terra. É uma boa e jovem locação que ainda deve ser dirigida sob condições aceitáveis de vida durante aproximadamente o mesmo que levamos, digamos, 1 milhão de anos, para evoluir desde os primórdios até aquilo que somos hoje. E quanto a nós mesmos, está tudo certo connosco? Caso se aceite a presente teoria da evolução e não temos nenhuma melhor, poderia parecer que estaríamos praticamente impedidos de ter um futuro desenvolvimento. Existiria ainda uma evolução física a ser esperada para o homem, ou seja, mudanças relevantes em nossa constituição física que se tornem gradualmente fixas como feições herdadas, alterações genotípicas, para usar o termo técnico do biólogo? A pergunta é difícil de responder. Podemos estar nos aproximando de um beco sem saída, podemos até tê-lo já alcançado. Esse não seria um evento excepcional e não significaria que, muito em breve, nossa espécie teria de se extinguir. Dos registros geológicos, sabemos que algumas espécies, ou mesmo grandes grupos, parecem ter atingido o fim de suas possibilidades evolutivas há muito tempo e, não obstante, não pereceram, mas permaneceram inalterados ou sem mudanças significativas durante muitos milhões de anos. As tartarugas, por exemplo, e os crocodilos são, nesse sentido, grupos muito antigos, relíquias de um passado muito remoto. Dizem-nos também que toda a grande classe dos insetos
está mais ou menos no mesmo barco. E eles abrangem um número bem maior de espécies distintas do que todo o restante do reino animal como um todo. Mas eles alteraram-se muito pouco em milhões de anos, enquanto o restante da superfície viva da Terra sofreu, durante esse tempo, mudanças nem todas reconhecidas. O que impediu uma evolução adicional nos insetos foi provavelmente isto. Eles adotaram o plano, não interpretem erroneamente essa expressão figurativa, eles adotaram o plano de vestir seu esqueleto por fora e não por dentro, como nós o fizemos. Tal armadura externa, embora assegure proteção que se soma à estabilidade mecânica, não pode crescer como fazem os ossos de um mamífero entre o nascimento e a maturidade. Essa circunstância está fadada a tornar muito difíceis as mudanças adaptativas graduais na história de vida do indivíduo. No caso do homem, vários argumentos parecem militar contra uma evolução adicional. As mudanças espontâneas herdáveis, agora denominadas mutações, a partir das quais, de acordo com a teoria de Darwin, as vantajosas são automaticamente selecionadas, são, via de regra, apenas pequenas etapas evolutivas, propiciando, quando muito, apenas uma pequena vantagem. É por isso que, nas deduções de Darwin, uma parte importante é atribuída à geralmente imensa abundância da prole, da qual somente uma pequena fração tem a possibilidade de sobreviver, pois somente assim é que uma pequena melhora na chance de sobrevivência parece ter uma probabilidade razoável de ser realizada. Todo esse mecanismo parece estar bloqueado no homem civilizado e, em alguns aspectos, até invertido. Não estamos, genericamente falando, dispostos a ver as criaturas que são nossos semelhantes sofrer e padecer e, portanto, introduzimos gradualmente as instituições legais e sociais que, por um lado, protegem a vida, condenem o infanticídio sistemático, tentam ajudar os muitos enfermos ou frágeis, seres humanos, a sobreviver, ao passo que, por outro, têm de substituir a eliminação natural dos menos aptos, mantendo a prole dentro dos limites do modo de vida disponível. Isso é, em parte, obtido de uma maneira direta pelo controlo de natalidade, em parte impedindo que uma proporção considerável da população feminina acasale. Ocasionalmente, como esta geração o sabe bem demais, a insanidade da guerra e todos os desastres e as confusões que lhe seguem dão a sua contribuição para o equilíbrio. Milhões de adultos e crianças de ambos os sexos morrem de fome, de frio, de epidemias. Embora no passado bem remoto a guerra entre pequenas tribos ou clãs supostamente tivesse tido um valor seletivo positivo, parece duvidoso que o tenha tido em tempos históricos e, indubitavelmente, a guerra no presente não tem nenhum. Representa uma matança indiscriminada, da mesma forma que os avanços na medicina e cirurgia resultaram num salvamento indiscriminado de vidas, embora em nossa estima estejam, com razão, em campos diametralmente opostos. A guerra e a arte médica parecem não ter nenhum tipo de valor seletivo. A aparente melancolia do darwinismo. Estas considerações sugerem que, como uma espécie em desenvolvimento, chegamos a uma paralisação e temos poucas perspectivas de avanço biológico futuro. Mesmo que assim o fosse, isso não precisa nos aborrecer. Podemos sobreviver sem nenhuma mudança biológica por milhões de anos, como os crocodilos e vários insetos. Ainda assim, de um certo ponto de vista filosófico, a ideia é deprimente e eu gostaria de defender o ponto de vista contrário. Para isso, preciso adentrar-me num certo aspecto da teoria da evolução para o que encontro apoio no conhecido livro sobre evolução do professor Julian Huxley, aspecto esse que, de acordo com ele, nem sempre é suficientemente valorizado por evolucionistas recentes. As posições populares da teoria de Darwin são propensas a nos levar a uma visão depressiva e desanimadora por conta da aparente passividade do organismo no processo de evolução. As mutações ocorrem espontaneamente no genoma, a substância hereditária. Temos razão para acreditar que se devam principalmente àquilo que os físicos chamam de uma flutuação termodinâmica. Em outras palavras, ao por acaso. O indivíduo não tem a menor influência sobre o tesouro hereditário que recebe de seus pais,
nem sobre aquele que deixa à sua descendência. As mutações ocorridas sofrem a ação de seleção natural do mais apto. Uma vez mais, isso parece significar por acaso, já que significa que uma mutação favorável aumenta a perspectiva do indivíduo sobreviver e gerar a descendência, para a qual transmite a mutação em questão. Além disso, a atividade durante sua existência parece ser biologicamente irrelevante, pois nada disso tem influência sobre a descendência. Propriedades adquiridas não são herdadas. Toda a habilidade ou treinamento é perdido, não deixa nenhum registro, morre com o indivíduo, não é transmitido. Um ser inteligente nessa situação acharia que a natureza, por assim dizer, recusa a sua colaboração. Ela faz tudo sozinha, condena o indivíduo à inatividade, de fato ao nihilismo. Como sabemos, a teoria de Darwin não foi a primeira teoria sistemática da evolução. Foi precedida pela teoria de Lamarck, que se apoia inteiramente na suposição de que quaisquer novas características que o indivíduo tenha adquirido na sua relação com o ambiente circundante específico ou por meio de seu comportamento específico durante sua existência, antes da procriação, podem ser, e geralmente são, passadas à sua progenie, se não inteiramente, pelo menos deixando alguns traços. Assim, se um animal, por ter vivido sobre solo rochoso ou arenoso, produzisse calos protetores nas plantas de seus pés, sua calosidade tomar-se-ia gradualmente hereditária, de tal forma que as gerações posteriores a receberiam como um presente gratuito, sem o esforço de adquiri-la. Da mesma maneira, a força, a habilidade ou mesmo a adaptação substancial produzida em qualquer órgão por ser usado continuamente para determinadas finalidades não será perdida, mas transmitida, pelo menos em parte, à descendência. Tal ponto de vista não apenas propicia uma compreensão bem simples do conceito assombrosamente elaborado e específico de adaptação ao meio ambiente, tão característica de todas as criaturas vivas. É também belo, jubiloso, estimulante e vivificante. E infinitamente mais atraente que o depressivo aspecto de passividade aparentemente oferecido pelo darwinismo. Um ser inteligente que se considera uma ligação na longa cadeia da evolução, segundo a teoria de Lamarck, pode estar confiante de que o seu empenho e esforços para melhorar suas capacidades, tanto físicas como mentais, não serão perdidos no sentido biológico. Serão parte pequena, mas integrante, do empenho da espécie rumo a uma maior e sempre maior perfeição. Infelizmente, o lamarckismo é insustentável. A suposição fundamental sobre a qual se apoia, a saber, que as propriedades adquiridas podem ser herdadas, está errada. Até onde sabemos, elas não podem. Os simples passos da evolução são aquelas mutações espontâneas e fortuitas que nada têm a ver com o comportamento do indivíduo durante sua existência. Portanto, parece que fomos lançados de volta ao aspecto melancólico do darwinismo de que falei acima. O comportamento influencia a seleção. Desejo agora mostrar-lhes que não é bem assim. Sem alterar nenhuma das suposições básicas do darwinismo, podemos ver que o comportamento do indivíduo, o modo como faz uso de suas faculdades inatas, desempenha um papel relevante e, não somente isso, desempenha um papel mais relevante na evolução. Existe um núcleo central bem verdadeiro no ponto de vista de Lamarck, a saber que existe uma conexão causal indissolúvel entre o funcionamento, o aproveitamento de uma característica, um órgão, qualquer propriedade, capacidade ou característica corporal. E o fato de ele ter se desenvolvido com o passar das gerações e gradualmente se aperfeiçoado para as finalidades para as quais é utilizado proveitosamente, essa conexão, eu dizia, entre ser usado e ser melhorado constituía uma interpretação muito correta da teoria de Lamarck e subsiste em nossa atual perspectiva darwiniana, mas é rapidamente negligenciada ao se examinar o darwinismo de forma superficial. O curso dos eventos seria praticamente o mesmo se o lamarckismo estivesse correto. Apenas o mecanismo pelo qual as coisas acontecem é mais complicado que aquele imaginado por Lamarck. A questão não é muito fácil de explicar ou aprender e, portanto,
poderia ser útil resumir de antemão o resultado. Para evitar a imprecisão, pensemos em um órgão, conquanto a característica em questão pudesse ser qualquer propriedade, hábito, dispositivo, comportamento ou mesmo qualquer pequena adição a ou modificação de tal característica. Lamarck supôs que o órgão é usado, é portanto melhorado e a melhoria é transmitida à descendência. Isso está errado. Temos de pensar que o órgão sofre variações ao acaso. Aqueles usados proveitosamente são acumulados ou pelo menos acentuados pela seleção. Isso continua de geração a geração com as mutações selecionadas constituindo uma melhoria duradoura. A simulação mais notável do lamarckismo ocorre, de acordo com Julian Huxley, quando as variações iniciais que inauguram o processo não são mutações verdadeiras, pelo menos não do tipo hereditária. Ainda assim, se proveitosas, poderão ser acentuadas por aquilo que ele denomina seleção orgânica e, por assim dizer, pavimentam o caminho para as verdadeiras mutações que serão imediatamente incorporadas quando acontecer de estarem voltadas para a direção desejável. Entremos agora em alguns detalhes. O ponto mais importante é enxergar que uma característica ou modificação de uma característica adquirida por variação, por mutação ou por mutação mais uma pequena seleção poderá facilmente levar o organismo, em relação ao seu ambiente, a uma atividade que tende a aumentar a utilidade dessa característica e, portanto, a garra da seleção sobre ela. Com a posse da nova característica ou da característica modificada, o indivíduo poderá alterar seu ambiente, seja realmente transformando, ou por migração, ou alterar seu comportamento em relação ao ambiente. Tudo isso de uma maneira tão poderosa que reforça a utilidade da nova característica e, portanto, acelera a sua melhoria seletiva posterior na mesma direção. Essa asserção pode chocar pela ousadia, já que parece exigir um propósito por parte do indivíduo e, mesmo, um elevado grau de inteligência. Mas desejo defender que minha afirmativa, embora inclua, é claro, comportamento inteligente e intencional dos animais superiores, de forma alguma se restringe a isso. Vamos dar alguns exemplos. Nem todos os indivíduos de uma população têm exatamente o mesmo ambiente. Algumas das flores de espécies silvestres crescem à sombra, outras em locais ensolarados, outras em locais mais elevados da encosta de uma montanha alta e outras ainda em regiões mais baixas ou no vale. Uma mutação, digamos, a folhagem peluda, que é benéfica em altitudes elevadas, será favorecida pela seleção nos limites mais altos, mas será perdida no vale. Verificar-se-ia o mesmo se mutantes com pelos tivessem migrado rumo a um ambiente que favorecesse mutações adicionais que ocorressem na mesma direção. Outro exemplo. A capacidade de voar permite que os pássaros construam os seus ninhos no alto das árvores, onde os seus filhos estão mais resguardados do ataque de alguns de seus inimigos. Inicialmente, aqueles que adotaram aquele tipo de ninho demonstraram possuir uma vantagem seletiva. O segundo passo é que esse tipo de moradia estava predestinado a selecionar voadores proficientes entre os jovens. Assim, uma certa capacidade de voar produz uma mudança de ambiente ou comportamento para com o ambiente que favorece uma acumulação da mesma habilidade. A característica mais notável entre os seres vivos é que estão divididos em espécies que são, muitas delas, incrivelmente especializadas em desempenhos particulares, muitas vezes complicados, dos quais particularmente dependem para a sobrevivência. Um jardim zoológico é quase uma exposição de curiosidades e seria ainda mais se pudesse incluir uma panorâmica da história da vida dos insetos. A não especialização é a exceção. A regra é a especialização em truques peculiares deliberados nos quais ninguém teria pensado se a natureza não tivesse feito. É difícil de acreditar que todos eles resultaram da acumulação casual darwiniana. Quer queiramos ou não, ficamos com a impressão de que forças ou tendências nos afastam do puro e simples, em certas direções rumo ao complicado. O puro e simples parece representar um estado de coisas instável.
Afastar-se dele, assim parece, provoca forças que favorecem maior afastamento e na mesma direção. Isso seria difícil de entender se o desenvolvimento de um determinado dispositivo, mecanismo, órgão, comportamento útil fosse produzido por uma longa cadeia de eventos casuais, independentes entre si, como estamos acostumados a pensar em termos da concepção original de Darwin. Na verdade, acredito somente o primeiro e pequeno início numa direção certa tem tal estrutura. Ele produz circunstâncias que martelam um material plástico por seleção mais e mais sistematicamente na direção da vantagem conquistada no ponto de partida. Numa linguagem metafórica, poderíamos dizer a espécie descobriu para que direção está voltado o seu acaso na vida e persegue esse caminho. Lamarckismo dissimulado. Devemos tentar compreender de um modo geral e formular de uma maneira não animística os termos em que uma mutação casual que dá ao indivíduo uma certa vantagem e favorece sua sobrevivência em um dado ambiente deveria tender a fazer mais que isso, ou seja, aumentar as oportunidades de fazer um uso proveitoso deste, de maneira a concentrar em si mesmo, por assim dizer, a influência seletiva do ambiente. Para revelar esse mecanismo, esquematizamos a descrição do ambiente como um conjunto de circunstâncias favoráveis e desfavoráveis. Entre as primeiras estão a comida, a bebida, o abrigo, a luz do sol e muitas outras. Entre as últimas estão os perigos trazidos por outros seres vivos, inimigos, os venenos e a rudeza dos elementos da natureza. Em prol da concisão, iremos nos referir à primeira categoria como necessidades e à segunda como adversidades. Nem toda a necessidade pode ser satisfeita, nem toda a adversidade pode ser evitada. Mas uma espécie viva precisa ter adquirido um comportamento que aceita o compromisso de evitar as adversidades mais mortais e satisfazer as necessidades mais urgentes a partir das fontes de mais fácil acesso para que, de fato, sobreviva. Uma mutação favorável facilita o acesso a certas fontes ou reduz o perigo de determinadas adversidades, ou ambas as coisas. Aumenta, portanto, a chance de sobrevivência dos indivíduos que a possuem, mas, adicionalmente, muda o compromisso mais favorável, pois altera os pesos relativos daquelas necessidades ou adversidades nas quais se apoia. Os indivíduos que, por acaso ou inteligência, mudam o seu comportamento de acordo com isso serão os mais favorecidos e, portanto, selecionados. Essa mudança de comportamento não é transmitida à geração seguinte pelo genoma, nem por herança direta, o que não quer dizer que não seja transmitida. O exemplo mais simples e mais primitivo é dado por nossa espécie de flores, com um habitat ao longo de uma extensa encosta na montanha que desenvolve um mutante com pelos. Os mutantes com pelos, favorecidos principalmente nas regiões altas, dispersam suas sementes nessas áreas, de tal modo que a geração seguinte de peludas, tomada como um todo, subiu a encosta, por assim dizer, para fazer melhor uso de sua mutação favorável. Em tudo isso é necessário lembrar que, como regra, a situação como um todo é extremamente dinâmica, a luta é muito dura. Numa população razoavelmente prolífica, que no momento sobrevive sem crescimento apreciável, as adversidades geralmente sobrepujam as necessidades, a sobrevivência individual é exceção. Além disso, as adversidades e necessidades frequentemente estão acopladas de forma que uma necessidade coercitiva só pode ser satisfeita enfrentando uma certa adversidade. Por exemplo, o antílope precisa ir até ao rio para beber, mas o leão conhece o local tão bem quanto ele. Adversidades e necessidades se entrelaçam formando um padrão global extremamente complexo. Assim, a leve redução de um determinado perigo por uma dada mutação pode fazer uma considerável diferença para aqueles mutantes que enfrentam tal perigo e, dessa forma, evitam outros. Isso pode resultar em uma seleção perceptível não apenas da característica genética em questão, mas também no tocante à habilidade intencional ou fortuita de utilizá-la. Esse tipo de comportamento é transmitido à descendência pelo exemplo, pelo aprendizado, num sentido generalizado do torno. A mudança de comportamento, por sua vez, amplifica o valor seletivo de qualquer mutação adicional na mesma direção.
O efeito de tal demonstração pode guardar uma grande similaridade com o mecanismo descrito por Lamarck. Embora nenhum comportamento adquirido nem quaisquer alterações físicas que ele acarreta sejam transmitidos diretamente à descendência, ainda assim o comportamento tem uma importante influência no processo. Mas a relação causal não é aquilo que Lamarck achava que era, mas exatamente o oposto. Não é o que o comportamento muda o físico dos pais e, por herança física, o da descendência. E é a mudança física nos pais que modifica direta ou indiretamente por seleção o seu comportamento. E essa alteração de comportamento, pelo exemplo, pelo ensino, ou mesmo mais primitivamente, é transmitida à progenie, juntamente com a alteração física transferida pelo genoma. Mais ainda, mesmo que a mudança física ainda não tenha já carácter hereditário, a transmissão do comportamento induzido pelo ensino pode ser um fator evolutivo altamente eficiente, pois escancara a porta para receber futuras mutações hereditárias com uma prontidão preparada para fazer o melhor uso delas e, portanto, sujeitá-las a uma intensa seleção. Fixação genética de hábitos e habilidades. Poder-se-ia objetar que aquilo que aqui descrevemos poderia acontecer ocasionalmente, mas não poderia continuar indefinidamente. Para formar o mecanismo essencial da evolução adaptativa, pois a própria mudança do comportamento não é transmitida por herança física nem pela substância hereditária, os cromossomos. Inicialmente, portanto, não é fixada geneticamente e é difícil ver como poderia chegar a ser incorporada no tesouro hereditário. E esse é um problema importante por si só, pois de facto sabemos que os hábitos são herdados, como, por exemplo, os hábitos de nidificação dos pássaros, os vários hábitos de higiene que observamos nos nossos cães e gatos, para mencionar alguns exemplos óbvios. Se isso não pudesse ser compreendido segundo as linhas darwinianas ortodoxas, o darwinismo teria de ser abandonado. A questão ganha um significado singular em sua aplicação ao homem, uma vez que desejamos inferir que o empenho e o labor de um homem durante sua existência constituem uma contribuição integrante para o desenvolvimento da espécie no verdadeiro sentido biológico. Acredito que a situação seja descrita sucintamente a seguir. De acordo com nossas suposições, as mudanças de comportamento equiparam-se às alterações físicas, primeiro como uma consequência de uma mudança casual nos últimos, mas, logo depois, direcionando o mecanismo da seleção adicional para canais definidos, pois, uma vez que o comportamento tenha-se aproveitado dos primeiros benefícios rudimentares, somente mutações adicionais na mesma direção têm algum valor seletivo. Mas, à medida que, permita uma expressão, o novo órgão se desenvolve, o comportamento se torna mais e mais vinculado à sua mera posse. O comportamento e o físico fundem-se e se transformam em um. Você não pode simplesmente possuir mãos espertas sem usá-las para alcançar os objetivos. Eles passariam a constituir um empecilho, como frequentemente acontece para um amador no palco, pois ele só tem objetivos fictícios. Não se pode ter asas eficientes sem tentar voar. Não se pode ter um aparelho fonador sem tentar imitar os ruídos ouvidos ao redor. Diferenciar entre posse de um órgão e a necessidade de usá-lo e aumentar sua aptidão pela prática, considerá-los duas características diferentes do organismo em questão, seria uma distinção artificial, tornada possível por uma linguagem abstrata, mas sem uma contrapartida na natureza. Não devemos, é claro, pensar que, no final de contas, o comportamento invade e penetra gradualmente a estrutura do cromossomo, ou que não, e lá adquire loci. São nos próprios órgãos nobres e eles de fato se tornam geneticamente fixados que trazem consigo o hábito e o modo de os usar. A seleção seria impotente para produzir um novo órgão se não fosse auxiliada o tempo todo pelo fato de o organismo fazer um uso apropriado desses novos órgãos. E isso é essencial. Dessa forma, as duas coisas caminham quase paralelamente e, em última instância, ou de fato, em cada estágio, são fixadas geneticamente como uma coisa só, um órgão usado, como se Lamarck estivesse certo. E é esclarecedor comparar esse processo natural com a construção de um instrumento pelo homem. À primeira vista, parece existir um contraste marcante.
Se fabricássemos um mecanismo delicado, na maioria dos casos iríamos estragá-lo, se fôssemos impacientes e tentássemos usá-lo seguidamente muito antes que estivesse terminado. A natureza, somos inclinados a dizer, procede de maneira diferente. Ela só pode produzir um novo organismo e seus órgãos enquanto estiverem sendo continuamente usados, testados e examinados quanto à sua eficiência. Mas, na verdade, esse paralelo está errado. A construção de um mero instrumento pelo homem corresponde à ontogênese, isto é, ao crescimento de um indivíduo isolado desde a semente até à maturidade. E aqui também a inferência não é bem-vinda. Os jovens precisam ser protegidos, não devem ser colocados a trabalhar antes que tenham adquirido a força e a aptidão total de sua espécie. O verdadeiro paralelo do desenvolvimento evolutivo dos organismos poderia ser ilustrado, por exemplo, por uma exposição histórica de bicicletas, mostrando como essa máquina mudou gradualmente de ano em ano, de década a década, ou, da mesma maneira, de locomotivas, automóveis, aeroplanos, máquinas de escrever, etc. Aqui, como no processo natural, é obviamente essencial que a máquina em questão deva ser continuamente usada e, portanto, melhorada. Não literalmente melhorada pelo uso, mas pela experiência obtida e alterações sugeridas. A bicicleta, por sinal, ilustrou o caso, mencionado anteriormente, de um velho organismo que atingiu a perfeição possível e, portanto, praticamente cessou de sofrer novas mudanças. Ainda assim, não está em vias de se extinguir. Perigos para a evolução intelectual. Retomemos ao início deste capítulo. Começamos com a pergunta: seria provável um desenvolvimento biológico adicional no homem? Acredito que nossa discussão trouxe para o primeiro plano dois pontos relevantes. O primeiro é a importância biológica do comportamento. Ao se conformar às faculdades inatas, bem como ao ambiente e ao se adaptar às mudanças nesses dois fatores, o comportamento, embora não herdado, pode, contudo, acelerar o processo de evolução em ordens de magnitude. Embora nas plantas e nas esferas inferiores do reino animal o comportamento adequado seja ocasionado pelo lento processo de seleção, em outras palavras, por tentativa e erro. A alta inteligência do homem o capacita a escolher seu comportamento. Essa incalculável vantagem pode facilmente suplantar sua desvantagem da propagação lenta e comparativamente escassa, que é reduzida ainda mais pelo cuidado biologicamente perigoso de não deixar que nossa descendência exceda o volume para o qual a subsistência possa ser assegurada. O segundo ponto, referente à questão de se ainda devemos esperar um desenvolvimento biológico no homem, está intimamente conectado ao primeiro. De certa forma, obtemos a resposta inteira, ou seja, isso dependerá de nós e de nossas ações. Não devemos aguardar que as coisas aconteçam, acreditando que elas são decididas pelo destino irrescindível. Se quisermos algo, deveremos fazer algo a respeito. Se não, não. Da mesma forma que o desenvolvimento político e social e a sequência de eventos históricos em geral não são lançados sobre nós pelo fiar das parcas, mas dependem em grande parte de nossa ação, também nosso futuro biológico, que nada mais é que a história em grande escala, não deve ser considerado um destino inalterável que é decidido de antemão por qualquer lei da natureza. De qualquer forma, para nós, que somos os sujeitos que atuam na peça, não é. Mesmo que para um ser superior que nos observe como observamos os pássaros e as formigas, pudesse parecer que sim. O motivo pelo qual o homem tende a ver a história no sentido mais estrito e mais amplo, como um acontecimento predestinado, controlado por regras e leis que ele não pode mudar, é bem óbvio. E porque todo o indivíduo isolado sente que, por si só, tem muito pouco a dizer sobre a questão, a menos que possa expressar suas opiniões para muitos outros e persuadi-los a regular seu comportamento de acordo com elas. No tocante ao comportamento concreto necessário para assegurar o nosso futuro biológico, só mencionarei um único ponto genérico que considero de importância básica. Acredito que, no momento, estamos em grande perigo de perder o caminho da perfeição. De tudo o que foi dito, a seleção é um requisito indispensável para o desenvolvimento biológico. Se for inteiramente descartada, o desenvolvimento será interrompido, pior ainda, poderá ser revertido. Recorrendo às palavras de Julian Huxley, a preponderância da mutação degenerativa, resultará na degeneração de um órgão quando ele se tornar inútil.
e a seleção, em conformidade com isso, não mais estará agindo sobre ele para manter a sua adequação. Acredito que a crescente mecanização e estupidificação da maioria dos processos de manufatura envolvem o grave perigo de uma degeneração geral do nosso órgão da inteligência. Quanto mais as oportunidades de vida do trabalhador inteligente e do apático se equipararem pela repressão das habilidades manuais e disseminação do trabalho maçante e enfadonho na linha de montagem, mais um bom cérebro, mãos habilidosas e um olho aguçado se tornarão supérfluos. De fato, o homem sem inteligência, que naturalmente acha mais fácil se submeter à labuta enfadonha, será favorecido. É provável que ele ache mais fácil prosperar, estabelecer-se e gerar a descendência. O resultado poderá facilmente elevar-se até uma seleção negativa no tocante aos talentos e dons. As agruras da vida industrial moderna levaram ao planejamento de determinadas instituições para mitigá-las, como a proteção dos trabalhadores contra a exploração e o desemprego e muitas outras medidas de bem-estar e segurança. São devidamente consideradas benéficas e tornaram-se indispensáveis. Ainda assim, não podemos fechar nossos olhos para o fato de que, ao aliviar a responsabilidade do indivíduo cuidar de si próprio e ao nivelar as oportunidades de todo o homem, também tendem a descartar a competição de talentos e, consequentemente, a colocar um eficiente freio na evolução biológica. Percebo que esse ponto em particular é altamente controverso. É possível defender fortemente a posição de que o cuidado para com o nosso presente bem-estar deveria se sobrepor às preocupações com o nosso futuro evolutivo. Mas, felizmente, acredito eu, eles caminham juntos de acordo com o meu argumento principal. Ao lado da necessidade, o tédio tornou-se o pior flagelo de nossas vidas. Em lugar de permitir que a engenhosa maquinaria que inventamos produza uma quantidade crescente de luxo supérfluo, precisamos planejar seu desenvolvimento no sentido de aliviar os seres humanos de todo o manuseio não inteligente, mecânico, maquinal. A máquina deve assumir a labuta para a qual o homem é bom demais, não o homem assumir o trabalho para o qual a máquina seja demasiado dispendiosa, como costuma acontecer com grande frequência. Isso não tenderá a tornar a produção mais barata, mas mais felizes aqueles engajados nela. Há uma pequena esperança em realizar isso, desde que prevaleça a competição entre grandes firmas e empresas em todo o mundo. Mas esse tipo de competição é tão desinteressante quanto biologicamente inútil. Nossa meta deveria ser reafirmar, em seu lugar, a competição interessante e inteligente de seres humanos individuais. Notas: o material deste capítulo foi transmitido pela primeira vez numa série de 3 palestras no Serviço Europeu da BBC em setembro de 1950 e subsequentemente incluído em What is Life?